Olá, alunos! Estamos começando nossa aula de número 13. Vamos falar sobre upgrade de hardware, começando aqui com atualização de placa-mãe. Os computadores precisam de atualizações periódicas por diversos motivos. Alteração dos requisitos do usuário, os pacotes de software atualizados exigem um hardware novo, o hardware novo apresenta um desempenho melhor. Todos esses são motivos para se realizar um upgrade de computador. Essa alteração dos requisitos do usuário, por exemplo. O usuário comprou um computador em determinada época e com o tempo ele precisou de mais poder de processamento, mais memória RAM, mais placa de vídeo, por qualquer motivo que seja. E aí vamos fazer um upgrade ou comprar um computador novo. Temos que colocar na balança para ver o que compensa mais, o que faria mais em conta. As alterações feitas no computador talvez exijam que você atualize ou substitua componentes periféricos. Pesquise a eficácia e o custo da atualização e a substituição. Justamente a questão de colocar na balança para ver o que compensa mais. Se você atualizar ou substituir uma placa-mãe, talvez seja necessário substituir outros componentes, inclusive a CPU, o dissipador de calor com a ventoinha e a memória RAM. A nova placa-mãe também precisa se encaixar no gabinete do computador antigo e precisa ser compatível com a fonte de alimentação. Ao atualizar a placa-mãe, comece movendo o CPU e o dissipador de calor com a ventoinha para a nova placa-mãe, se eles forem reutilizados. Às vezes a gente vai aproveitar ali o CPU e o dissipador, vai trocar só a placa-mãe mesmo. É mais fácil trabalhar com esses itens quando estão fora do gabinete. A gente já viu isso em outras aulas, mais fácil da manutenção, mexer ali e tal. Trabalhe sobre um tapete anti-estático e use luvas ou pulseiras anti-estáticas para evitar danos à CPU. Se a nova placa-mãe exigir uma CPU e a memória RAM diferentes, instale-as nesse momento. Limpe a pasta térmica da CPU e do dissipador de calor. Lembre-se de reaplicar a pasta térmica entre a CPU e o dissipador de calor. Isso daí, pessoal, a pasta térmica é tão barato. Sempre que tirar ali, desconectar o dissipador de calor do CPU, faça essa limpeza, limpa ali com um papel, um guardanapo, algo do tipo, e aplica de novo a pasta térmica para ficar sempre ali tendo um melhor contato entre o dissipador e o CPU. Aqui vamos ver as etapas para atualizar uma placa-mãe, fazer a substituição dela, Antes de iniciar a atualização, certifique-se que você saiba onde e como tudo está conectado. Sempre faça anotações em um diário para registrar como o computador está configurado. Uma rápida forma de fazer isso é usar o celular para tirar fotos dos itens importantes, para registrar, por exemplo, como os componentes estão conectados à placa-mãe. Essas imagens serão surpreendentemente úteis quando for remontar. Isso é mais que fato, pessoal? Tira foto, filma, detalha ali como está tudo conectado, principalmente o painel frontal. Em vez de aqueles LEDs, botõezinhos ali, em vez de ficar quebrando cabeça para conectar isso depois, tira uma foto como é que estava antes e depois, não tem segredo. Vai economizar muito tempo na hora da montagem. Para atualizar a placa-mãe de um gabinete de computador, siga essas etapas. Etapa 1. Registre como a fonte de alimentação, as ventoinhas, os LEDs e os botões do gabinete estão conectados à placa-mãe antiga. Depois disso, desconecte os cabos da placa-mãe antiga. Na etapa 3, desconecte as placas de expansão do gabinete, remova todas as placas de expansão e coloque cada uma em um saco anti-estático sobre o tapete anti-estático. Na etapa 4, registre criteriosamente como a placa-mãe está presa ao gabinete. Alguns parafusos de montagem servem como sustentação, enquanto outros podem estabelecer uma importante conexão de aterramento entre a placa-mãe e o chassi. Preste atenção nos parafusos e espaçadores que não são metálicos, pois esses podem ser isolantes. Substituir os parafusos e suportes isolantes pelo hardware de metal que conduz eletricidade pode danificar os componentes elétricos. Normalmente, os buraquinhos da placa-mãe que precisam de um aterramento mesmo, eles têm uns pinguinhos de metal, de solda em volta e está sinalizado, Etapa 5, remova a placa-mãe antiga do gabinete. Já na etapa 6, examine a nova placa-mãe e identifique onde estão todos os conectores como os de energia, SATA, ventoinha, USB, áudio, conector do painel frontal e quaisquer outros. Na etapa 7, examine a chapa de entrada e saída localizada na parte de trás do gabinete do computador. Substitua a placa de entrada e saída antiga pela chapa que vem com a nova placa-mãe. O que seria essa chapa de entrada e saída? Aqui a gente chama de espelho, a chapinha de metal que vai aqui perto dos conectores. Etapa 8. Insira e prenda a placa-mãe no gabinete. Consulte os guias do usuário dos fabricantes de gabinetes e da placa-mãe. Use os tipos apropriados de parafusos. Não troque os parafusos de rosca por parafusos autorroscantes de metal.
pois eles podem danificar os furos para os parafusos de rosca e podem não ser seguros. Verifique se os parafusos de rosca têm um comprimento correto e o mesmo número de roscas por polegada. Se a rosca estiver correta, os parafusos se encaixarão facilmente. Se forçar o gabinete do parafuso, você poderá danificar o furo de rosca e não prenderá a placa-mãe com firmeza. O uso de parafuso errado talvez gere rebarbas de metal que podem causar curto-circuito. Muita atenção com esses parafusos aí, pessoal. Não tenta pegar parafuso qualquer, usa os que vêm lá nos componentes, no gabinete, na placa-mãe. Não tenta colocar outros parafusos de outro tipo de rosca, não, que pode dar problema e pode danificar a placa-mãe. Em seguida, conecte a fonte de alimentação, as ventoinhas do gabinete, os LEDs do gabinete, o painel frontal e qualquer outro cabo necessário. Se os conectores de energia ATX não tiverem o mesmo tamanho, alguns possuem mais pinos, talvez seja necessário usar um adaptador. Consulte a documentação da placa-mãe para obter o layout dessas conexões. Isso é bem tranquilo, né? É só conectar ali a parte da fonte. Já na etapa 10, após instalar a placa-mãe e conectar os cabos, instale e prenda as placas de expansão, as placas PCI e PCI Express, né? Agora é necessário verificar seu trabalho. Verifique se há peças soltas ou cabos desconectados. Conecte o teclado, o mouse, o monitor e energia. Se for detectado algum problema, desligue a fonte de alimentação imediatamente. Recomendo, antes de ligar na energia, verifica ali toda a placa-mãe, se está tudo conectado, se tem alguma coisa solta, se esqueceu algum componente, algum conectorzinho, força lá os componentes para ver se está tudo conectado, para diminuir as chances de algum problema, né? Atualização da CPU. Uma forma de aumentar a potência do computador é aumentar a velocidade de processamento. Você pode fazer isso utilizando a CPU. No entanto, a CPU precisa cumprir os requisitos listados na figura. O que seriam os requisitos? A nova CPU precisa ser adequada ao socket de CPU existente. Ou seja, antes de comprar um novo CPU, você precisa ver se o socket é o mesmo modelo, se um encaixa no outro. A nova CPU deve ser compatível com o chipset da placa-mãe. Além de ter o mesmo socket, tem que também ver essa questão do chipset. Às vezes pode ser que o CPU não seja compatível ou que precise fazer uma atualização de BIOS para ele ser compatível. Vale a pena conferir isso antes de fazer a aquisição de uma nova CPU. A nova CPU deve operar com a placa-mãe e a fonte de alimentação atuais. Se você quer trocar só o CPU ali, viu ali, o socket está ok e tal, e às vezes sua fonte não suporta, a placa-mãe não é compatível com aquele tipo de processador, enfim. Tudo isso tem que ser verificado para você não comprar uma peça e chegar na hora lá e não ter como instalar. A nova CPU pode exigir um dissipador de calor com ventoinha diferente. O dissipador precisa se encaixar fisicamente na CPU e ser compatível com o socket da CPU. Ele também precisa ser apropriado para remover o aquecimento da CPU mais rápida. O que acontece? Às vezes você quer aproveitar ali o dissipador que estava antes, só que às vezes você colocou um processador mais potente, consequentemente ele vai dissipar mais calor. Às vezes pode ser que esse dissipador seu ali original que estava antes não dê conta. Então às vezes você vai ter que trocar ali o dissipador, colocar um maior, uma ventoinha mais potente, coisas do tipo. E atenção, você precisa aplicar a pasta térmica entre a nova CPU e o dissipador de calor com a ventoinha. Alguns processadores já vêm ali com um pouquinho de pasta térmica, outros não, né? Então tem que ser verificado antes de fazer a instalação. Visualize as configurações térmicas da BIOS para averiguar se há problemas na CPU e no dissipador de calor com a ventoinha. Os aplicativos de software de terceiros também podem relatar informações de temperatura da CPU em formato de fácil leitura. Consulte a documentação de usuário da placa-mãe e da CPU para averiguar se o chip está funcionando na faixa de temperatura correta. Algumas marcas de placa-mãe, eles já trazem esses softwares aí que pode facilitar a visualização durante a própria utilização do sistema operacional. Não precisa ter, sei lá, termômetro extra, ficar olhando BIOS e coisas do tipo. Já tem uns gadgetzinhos aí, ficam rodando e tal, dá para ver pela área de trabalho mesmo. Para instalar ventoinhas adicionais no gabinete a fim de resfriar o computador, sigam essas etapas. Etapa 1. Alinhe a ventoinha de forma que ela fique voltada para a direção correta a fim de puxar o ar para dentro ou soprar o ar para fora. Nesse ponto aqui, às vezes vale ligar ela para ver para qual rumo ali que ela está jogando o ar, né, para onde que é a vazão, antes de encaixar ela ali. Etapa 2. Monte a ventoinha usando os furos pré-existentes no gabinete. É comum montar as ventoinhas próximas ao topo do gabinete para soprar o ar para fora ou próximas à parte inferior do gabinete para puxar o ar para dentro. Evite montar uma ventoinha que puxe o ar próxima de uma que sopre o ar, senão ali o fluxo não vai ficar muito legal. E na etapa 3, conecte a ventoinha à fonte de alimentação ou à placa-mãe, dependendo do tipo de plug da ventoinha do gabinete. Já falei isso em outras aulas, algumas ventoinhas têm ali o conectorzinho para conectar na placa-mãe, e assim a placa-mãe controla a velocidade dessa ventoinha.
Às vezes não é necessário ter esse controle e pode ligar diretamente na fonte mesmo. Falar aqui um pouco sobre a atualização do dispositivo de armazenamento. Em vez de comprar um novo computador para obter mais velocidade e espaço de armazenamento, você pode optar por adicionar outra unidade de disco rígido. Há diversos motivos para instalar uma unidade adicional conforme listado na figura. Quais seriam esses motivos? Algum deles: aumentar o espaço de armazenamento, aumentar a velocidade de disco rígido, instalar um segundo sistema operacional, armazenar um arquivo de swap do sistema, fornecer tolerância a falhas, backup do disco rígido original. Todos esses são alguns motivos mais plausíveis para poder fazer essa instalação de uma nova unidade de armazenamento. Um tempo atrás a gente sempre falava HD, mas hoje a gente sabe que tem outros tipos de unidade de armazenamento, né? Após selecionar a unidade de disco rígido apropriada para o computador, siga essas diretrizes gerais durante a instalação. Na etapa 1, coloque a unidade de disco rígido em uma baia vazia e aperte os parafusos para prendê-la. Mais complicadinho disso aí é coincidir ali o furo do HD ou do SSD com o furo do gabinete, né? Mas é bem tranquilo. Na etapa 2, conecte a unidade à placa-mãe usando um cabo correto. Já na etapa 3, conecte o cabo de alimentação à unidade. Bem tranquilo, sem segredo, né, pessoal? Falar aqui um pouco agora sobre atualizações de periféricos. Os dispositivos periféricos precisam ser atualizados periodicamente. Por exemplo, se o dispositivo parar de operar ou se você quiser aprimorar o desempenho e a produtividade, talvez uma atualização seja necessária. Esses são alguns motivos para atualizar um teclado ou mouse. Mudar o teclado e o mouse para um design ergonômico, conforme mostrado na figura 1. Esse aqui tem essa parte aqui que dá para apoiar o pulso, né? Bem ergonômico, inclusive. Os dispositivos ergonômicos são projetados para serem mais confortáveis de usar e ajudar a evitar lesões por movimento repetitivo. Às vezes, reconfigurar o teclado para acomodar uma tarefa especial, como digitar em segundo idioma, com caracteres adicionais. Às vezes, você compra um notebook e ele vem com o idioma do teclado em inglês, e aí você precisa passar isso, né, para BNT2. Acomodar usuários com deficiência, às vezes você tem uma certa dificuldade de mobilidade, né, você precisa trocar esse mouse no teclado para facilitar isso. No entanto, às vezes não é possível executar uma atualização usando os slots ou soquetes de expansão existentes. Nesse caso, talvez você consiga realizar a atualização usando uma conexão USB. Se o computador não tiver uma conexão USB extra, você precisará instalar uma placa adaptador USB ou comprar um hub USB, conforme mostrado na figura 2, que é esse bichinho aqui, ó. Ele é basicamente uma extensão de USB. Usa aqui uma porta de USB no computador e aqui ele tem várias outras portas. Isso varia de acordo com o modelo, velocidade, tamanho, cores, enfim. Vou falar agora sobre a atualização da fonte de alimentação. A atualização do hardware do computador também irá alterar suas necessidades de energia. Em caso afirmativo, talvez seja necessário atualizar a fonte de alimentação. Você pode encontrar calculadoras na internet para ajudá-lo a determinar se precisa atualizar a fonte de alimentação. Procure por calculadora de potência da fonte de alimentação. Às vezes a gente instala uma placa de vídeo ali, parruda, né? Troca uma basiquinha, coloca uma mais forte. E às vezes essa placa de vídeo ela precisa de uma alimentação extra. Se a sua fonte não tiver essa alimentação extra, vai ser necessário fazer a troca também da fonte de alimentação, né? Essa fonte mesmo aqui da foto é uma fonte bem parrudinha, bem pesada, diferente dessas fontes comuns que vêm nos computadores basiquinhos aí. Beleza, pessoal? Bom, ficamos por aqui. Aula bem rapidinha e curta. Espero que tenha absorvido bastante conhecimento aí. Na próxima aula vamos falar sobre manutenções preventivas do computador. Te vejo lá.